Olá, sou o professor Lino e hoje vou fazer uma apresentação para você da psicomotricidade positiva. Como é que ela foi surgindo ao longo do tempo? Qual foi o contexto em que ela foi sendo elaborada? A princípio não tinha uma ideia de se criar alguma teoria, de desenvolver alguma teoria, mas a coisa foi acontecendo. Como é que isso foi acontecendo? Então hoje eu vou falar um pouquinho para você da história do surgimento da psicomotricidade positiva. Há 20 anos atrás, comecei um trabalho numa comunidade considerada de alta vulnerabilidade social, trabalhando com crianças desde 3 anos até adolescentes de 18 anos. Então nós fizemos um trabalho que não foi muito fácil, porque vocês devem imaginar que uma situação dessa, uma condição de vida que essas crianças viviam, não eram muito favoráveis. Algumas coisas diferentes no meu trato com os alunos. Alguns comportamentos, algumas decisões, algumas atitudes que foi gerando, por um lado, uma certa desconfiança, uma certa até reprovação de alguns educadores que trabalhavam com a gente, mas por outro lado, era inegável que os resultados estavam aparecendo. Então as crianças estavam mudando o seu comportamento, estavam se desenvolvendo, estavam melhorando, né? Então isso foi notório. Em 1997, eu acabei tendo a grande oportunidade de trabalhar no CIAD, no Centro Interdisciplinar de Atenção do Deficiente de Campinas, da PUC de Campinas. Então ali eu comecei uma nova etapa, que foi um trabalho com pessoas com deficiência, né? Com algum tipo de deficiência. Então esse trabalho com pessoas com deficiência é muito importante a gente estar explicando, que foi um trabalho que fez com que todas aquelas atitudes, aquela compreensão e a consequente ação que eu tomava com aqueles alunos que tive a experiência de uma comunidade de alta vulnerabilidade social, eles foram como que amplificados na questão do deficiente. O que eu quero dizer com isso? Que pequenas ações começaram a ter mais valor, ter mais importância. A diferença de um olhar, a diferença de um trato, a diferença de uma ação, de uma reação, de uma relação com essas crianças e adultos também nós tínhamos, essas pequenas diferenças somadas faziam uma diferença muito grande. E nessa época começou a ficar mais evidente ainda que um método que eu já estava desenvolvendo tinha um resultado bastante significativo. Gerava diferenças, principalmente com autistas. Os autistas, por exemplo, foram um ponto de evidência, porque pouco se conseguia com o trabalho que era feito. Então existia um grande esforço, trabalhava-se muito, mas em contrapartida parecia que tinha poucos resultados, né? Então isso gerava até os profissionais que trabalhavam com a gente, nossos pares, assim, a sensação que tinha muito trabalho e pouco resultado. E isso gerava uma frustração e um cansaço muito grande. Então, o professor ou o profissional da área de saúde, que nós trabalhávamos numa equipe multidisciplinar, trabalhavam muito, chegavam no final do mês, estavam exaustos, olhavam para trás e falavam: nossa, mas parece que não foi feito muita coisa, parece que nós não estamos conseguindo muitos avanços. E nessa época começou a ficar mais evidente que o método que eu estava desenvolvendo tinha resultados. Por quê? Porque, embora ainda eu recebesse algumas críticas de algumas pessoas sobre o meu modo de agir, eu era encaminhado mais alunos para a gente.
Então havia a crítica de um lado e um encaminhamento do outro. Então, nesse aspecto, a gente começou a perceber que o método da gente funcionava até com casos mais complexos, né? Casos com pessoas com doenças mentais, casos com pessoas com deficiências, e casos mais de disciplina, né? As pessoas começavam a ter suas melhoras. Só para ilustrar essas pequenas diferenças de visão de mundo, de intervenção e a consequente intervenção, só para ilustrar, eu vou citar um caso que aconteceu quando nós estávamos, por exemplo, numa instituição que tratava somente de pessoas com síndrome de autismo. É interessante dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, historicamente falando, quem passou a cuidar dessas pessoas, ou melhor dizendo, quem começou a tratar dessas pessoas foram o pessoal da área médica. Então, historicamente, se a pessoa tinha uma deficiência, era trabalhado como uma doença, era visto somente nessa perspectiva, né? Então, evidentemente, a área médica começou antes a lidar, a pesquisar e a desenvolver metodologias de trabalho junto com essas pessoas. Quando a educação começou a se envolver mais com essas pessoas, o que houve? Qual o movimento que houve? Os professores foram buscar na área médica orientações, conhecimentos para que desse subsídios para que esses professores pudessem lidar com esses alunos. Então aí começou eu acho que um equívoco e um certo conflito e até uma certa insegurança do professor. Porque quando ele ouvia, principalmente em reuniões de equipe multidisciplinares, pelo menos foi essa a minha experiência, um médico falando com o linguajar próprio do médico, os professores falaram, nossa, mas como esse pessoal entende as coisas, sabe muito bem, e eu não sei nada. O que eu sei sobre essas coisas? Não sei nada. É óbvio, o professor ele tem outra função, é outro campo de atuação, é outra área de conhecimento. Mas como houve uma natural aproximação e houve uma procura de soluções na área médica, houve esse conflito. Então, muitas vezes eu vi professores perguntando, por exemplo, para o médico se ele estava ensinando alguma coisa para o autista, se ele deveria continuar ensinando ou não. Então eu acho que é um equívoco. O professor deve olhar para a pessoa, independente da condição que ela se apresente, como um aluno. E qual é o objetivo da educação, no meu entender? Promover o desenvolvimento desse aluno. Então, o professor vai usar as ferramentas e o conhecimento para promover o desenvolvimento dessa pessoa através de uma abordagem pedagógica, ou até mesmo psicopedagógica, no nosso caso, psicomotriz. Então, houve esse conflito. Então, aconteceu que o professor tinha muita dificuldade em lidar com esses alunos, com essa nova demanda, se a gente pode chamar assim. Então, os professores na universidade, na sua formação acadêmica, eles aprendem um monte de teorias muito interessantes, mas que muitas vezes ele não consegue conectar uma coisa com a outra, uma disciplina com a outra. Então fica uma coisa meio sem lógica, sem o porquê que eu estou aprendendo isso, o que isso vai me ajudar na minha prática
no dia a dia lá com os meus alunos. E uma coisa que não se fala nas universidades é como lidar com esses alunos. Então o que acontece? Você aprende um monte de teoria e chega numa classe, chega diante do seu aluno e você vai lidar com ele provavelmente da mesma forma que seus pais lidaram com você. Então a sua prática educacional vai ser igual ou vai ter como forte referência a como seus pais te educaram. Então, infelizmente, nós temos assim uma ideia, por exemplo, muito forte na área educacional, que um dos fatores importantes para a educação é corrigir erro e impor limites, só para citar duas. Então, na minha concepção não é bem assim, a gente vai falar bastante sobre isso. No nosso método a gente não corrige erro, no nosso método a gente não tem essa preocupação de impor limites, né? A preocupação é justamente ao contrário, que a pessoa consiga se expressar. Agora você veja bem, um aluno com autismo, que está numa condição de introversão, está voltado para dentro de si, não está muito, a priori, não está muito disposto ou convencido de que ter uma vida compartilhada com esse mundo externo seja uma boa pedida, que seja uma boa proposta. Então, a princípio, ele quer continuar nesse mundo interno, nessa condição de introversão. Então, a hora que a criança autista faz alguma coisa, vem o profissional baseado na sua convicção que educar é corrigir erros e impor limites, ele acaba reforçando um posicionamento do autismo de introversão. Poderíamos dizer assim que ele diria para si mesmo, tá vendo? Esse mundo realmente não vale a pena ser vivido. Eu prefiro muito mais ficar na minha postura interna, vivendo com meus sonhos, com as minhas conjecturas no meu mundo, do que participar desse mundo que só vejo que tem agressão, incompreensão, injustiça. Então, o autista, a pessoa que está numa condição de autista pode pensar dessa maneira. Então, chegou uma situação, para dar um exemplo, uma vez, nós estávamos numa instituição que trabalhava só com autistas, né? E que nós tínhamos duas meninas gêmeas autistas, consideradas autistas. Chegou na hora do intervalo, uma menina dessa foi para o refeitório. E o que eles estavam fazendo lá? A hora que a criança entrava no refeitório, a pessoa dava uma bacia com pipoca. Muito bem, uma dessas gêmeas, a hora que ela foi entrar no refeitório, ela estava com uma revista debaixo do braço. E a professora falou assim, não, aqui você não vai entrar com revista. Daí a menina forçou um pouco a barra, quis entrar. Veio a outra professora por trás e puxou a revista. Veja o simbolismo. Por trás, puxou a revista debaixo do braço dela. A hora que ela puxou a revista debaixo dela, que a criança se viu naquela situação de surpresa de ser retirada aquela revista daquele jeito, a que estava na porta entregou a bacia com pipoca para ela. Ela nervosa já estava, ela pegou a pipoca e jogou para o alto. Então esparramou pipoca para todo lado. A criança ficou extremamente nervosa. A irmã dela, gêmea, que estava distante dela, automaticamente entrou em surto também.
Essa criança que jogou a pipoca para cima foi vista essa ação dela como uma extrema desobediência, alguma coisa parecida, ela foi castigada, ela foi retirada meio que à força dali e foi colocada sozinha dentro de uma sala. Isso gerou no ambiente todos os outros alunos e os próprios professores entraram numa vibração de violência, de nervosismo, de tensão, tudo isso gerado pela revista. Agora, eu pergunto, por que não pode um aluno entrar no refeitório com a revista? Por que tudo isso foi gerado? Então, existem situações, e poderia citar muitas situações, que a gente precisaria quebrar certos paradigmas, a gente precisava rever certos conceitos. E daí, foi isso que eu acabei naturalmente fazendo, e foi isso que acabou gerando uma série de benefícios para os nossos alunos. É óbvio que, a partir daí, você já deve estar concluindo uma coisa. Mas psicomotricidade não está relacionada com o movimento corporal, não é o movimento corporal que nós estamos preocupados? Eu diria que a psicomotricidade, ela tem no movimento corporal a sua principal estratégia de intervenção. Principal não quer dizer a única. Então, o movimento corporal, ele não faz milagre por si só. Não é só o movimento corporal. É o movimento corporal dentro de um contexto. Como que nós lidamos com as pessoas? Como nós interagimos? Qual o ambiente que nós criamos? E, a partir daí, nós temos um grande aliado, uma grande estratégia de intervenção, de observação e de intervenção, que é o movimento corporal. Então, o movimento corporal sozinho, ele não faz milagres. É um movimento corporal dentro de um contexto. Então, foi nessas bases que a gente foi elaborando um método de atuação, um método prático. E esse método, evidentemente, na sua elaboração, ele foi tendo sua respectiva teoria. Então, o caminho que eu acabei seguindo dessa teoria foi um caminho diferente do tradicional. Então, uma das primeiras autoridades, posso falar com maior tranquilidade, uma referência teórica que eu tive no meu trabalho foi do Carl Gustav Jung. O Jung é o idealizador da psicologia analítica. Então, eu fui estudando o Jung e fui elaborando uma teoria a partir dessa vivência prática, minha como profissional de educação física, e a perspectiva teórica do Jung, que nos fornece uma visão bastante ampla e profunda do que é o ser humano. É uma ferramenta extremamente importante, a psicologia analítica, ao meu ver, para a gente poder entender, compreender e justificar as nossas posturas e as nossas intervenções através do movimento corporal, tendo como referência teórica a psicologia analítica do Jung. Nessa caminhada, outros métodos eu tive acesso, como por exemplo o método Montessori. Quando eu conheci o método Montessori, eu descobri que eu era professor e não sabia, que eu já era. Porque a Maria Montessori desenvolveu um método de trabalho prático, onde tem alguns princípios, como por exemplo, dar liberdade de escolha para o aluno, coisa que eu já fazia. Então foi assim uma grata surpresa, foi com muita satisfação que eu conheci o método da Maria Montessori. A Maria Montessori não corrige erro, né? Ela diz o seguinte, que
o próprio objeto, a própria atividade, ela tem um controle de erro natural. E nós temos isso, por exemplo, quando você arremessa uma bola numa cesta e a bola não cai, né, você não converte a cesta, você não precisa falar para o aluno, olha, não foi cesta, você errou. Não, ele já está percebendo, né? Então já tem o controle de erro natural. Agora, se você fica falando para o aluno que ele errou uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, dependendo do temperamento desse aluno, ele pode ficar numa postura introvertida. Ele pode falar, pô, se eu não sei nada, se eu tudo erro, então fala você para mim como é que faz. Então você faz uma pergunta para a criança não se expressa, você não consegue conhecer quem está ali dentro. Quem que é essa pessoa como uma totalidade. Um ponto de virada importante nessa nossa trajetória foi quando nós criamos e implantamos o projeto Vida Pura no SESI em Campinas, em parceria com o SESI e com a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Ali, esse método que gerou a teoria da psicomotricidade positiva, ele foi mostrado, nós fomos formando professores de educação física, para trabalhar com esse método. E o resultado foi espetacular. Alguma coisa que eu fazia sozinho, muitas vezes intuitivamente, agora já estava mais elaborado, inclusive cientificamente, e foi passado para outros professores, para que esses professores reaplicassem esse método nos nossos alunos. Nós atendemos mais de 320 alunos por ano. Eu posso dizer com segurança que todos, sem exceção, tiveram algum tipo de avanço. Alguns tiveram avanços muito significativos. Podemos dizer que pequenos milagres. Alunos que não falavam começaram a falar, alunos que não escreviam começaram a escrever, alunos que não liam começaram a ler, alunos que tinham um comportamento muito introvertido, que não tinham uma vida social, começaram a ter uma vida social. Muitos aspectos foram notados, como concentração, autoestima, força de vontade, coragem para tentar. Várias características foram notadas pelos próprios pais, pelos nossos profissionais, que foram falando espontaneamente quais foram esses avanços que os alunos fizeram, e não foram poucos. Os nossos professores relatam que a partir do momento que conheceram o nosso método, eles, enquanto profissionais e enquanto pessoas, tiveram uns avanços também bastante significativos. O próprio profissional sentiu que ele se desenvolveu a partir do momento que ele teve contato com o nosso método e que ele aplicou e coisas que ele achava que não iam dar certo, deu certo. Então ele comprovou com a sua própria prática, com a sua própria vivência, que o nosso método funciona. E daí nós vamos ver algumas declarações desses professores. Mesmo se ele fosse uma pessoa perfeita, fosse uma pessoa que não tivesse problema algum, eu acho que é um salto qualitativo tanto na área de educação quanto na área da saúde. É um salto que as
pessoas ainda não estão enxergando o que é ainda, né? Acho que a gente estando dentro, a gente sabe o quanto é importante. O método que dá liberdade, que não oprime, que não corrige, não foca em apenas uma modalidade. A gente não quer um atleta, a gente quer uma pessoa, a gente quer essa individuação da pessoa, a gente quer conhecer o indivíduo que está ali dentro. Eu gostaria que nunca terminasse esse trabalho, muito pelo contrário, eu queria que isso daí fosse uma coisa que cada clube, cada escola, cada condomínio, cada igreja, cada local poderia ter um professor desse método aqui. Muitas coisas seriam diferentes nesse mundo. Nossa, muita diferença. Tinha aluno que chegava, demonstrava que gostava, só que ele não expressava o que ele sentia, não conversava, não se abria. Hoje já está bem mais espontâneo, fala de como foi o dia, ele tá mais, um aluno fica mais sensível, fica mais, sabe, parece que ele fica mais humano. Porque eu dei aula em outro lugar, eu sei como é a diferença, eu consigo distinguir do nosso método, do método que é usado em outros lugares. Mas é visível, bem visível. Pelo método que é usado no projeto, o tratamento que nós usamos com os alunos. Nós não gritamos, nós não corrigimos, nós não repreendemos. Então isso faz toda a diferença. O método que é usado em outro lugar, você grita, a criança fica tensa, a criança se fecha. Não tem como você perceber se a criança está progredindo. A criança se fecha, ela não demonstra o que ela está sentindo e você não consegue absorver como a criança está. Aqui no nosso método a gente consegue ver. E eles têm a liberdade de falar se gostaram, se não gostaram. A gente não critica, então acho que é uma forma deles se sentirem mais confiantes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar trabalhando aqui. Eu acho que eu cresci muito como ser humano. Ter entrado aqui, como a gente trabalha com crianças especiais. Antigamente, quando você lida só com as pessoas ditas normais, você tem uma visão. Você tem uma visão de dó, uma visão de coitada. Mas depois que você trabalha, não, você tem uma visão de vamos ajudar? É um ser humano, vamos ajudar? Então eu acho que todos tinham que ter um trabalho engajado, envolvido com alguma coisa assim, porque é satisfatório. Eu estou muito feliz de fazer parte de um projeto novo, um projeto que talvez tem tudo para dar certo, e a tendência era, por mim, eu indicaria todo mundo a fazer um método, um horário vago, assim, por exemplo, o aluno estuda de manhã e à tarde ele faz um projeto desse tipo, porque o aluno não vai ter nada a perder, vai ter muito a ganhar. Eu acho que a gente tem muito ainda que contribuir com esses alunos que chegam até nós, é isso. Então, eu gostaria de falar da minha experiência. Assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a valorizar coisas que antes eu não valorizava. Então, assim, o indivíduo, acho que eu estou se sentindo mais humana e é um trabalho inovador, é um trabalho muito novo e que tem um efeito muito rápido. Então, eu acho que é isso que é o importante, a gente vê o resultado. Então, nós podemos dizer que a teoria que eu vou estar apresentando para vocês, na verdade, é uma teorização de uma prática, junto com muito estudo, pesquisa, reflexão, muita intuição. Então, essa teoria, a ideia é que ela possa ajudar as pessoas, os educadores, qualquer educador, um pai, uma mãe, os educadores profissionais, como os professores, profissionais da área da saúde, a potencializar a ajuda que nós conseguimos dar aos nossos alunos. Os resultados positivos por nós conquistados sejam amplificados, sejam ampliados através do conhecimento da psicomotricidade positiva e a partir daí na sua aplicação no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu rol de relacionamento, como que você pode, a partir desse conhecimento, transformar ele em alguma ação prática, uma coisa que possa
ajudar as outras pessoas.